No coração de uma das regiões mais diversificadas e desafiadoras do mundo, o Cáucaso Norte emerge como um campo de disputas marcadas por interesses econômicos, tensões culturais e rivalidades globais. Essa área, rica em recursos naturais e lar de dezenas de comunidades étnicas distintas, tornou-se um símbolo da complexidade geopolítica moderna. Organizações extremistas têm explorado suas vulnerabilidades, aproveitando o cenário para promover ideologias radicais e fomentar conflitos que atingem tanto as autoridades locais quanto as populações civis. Em um território onde línguas, culturas e tradições se entrelaçam, o potencial para a instabilidade é amplificado por atores externos, que veem a região como peça-chave em suas estratégias globais. Por séculos, o Cáucaso desempenhou um papel central nas interações entre grandes civilizações, situando-se como um corredor estratégico entre o Oriente e o Ocidente. Sua localização entre o Mar Cáspio e o Mar Negro tornou-o um ponto de interesse para impérios antigos e modernos. Hoje, as repúblicas autônomas da região, como Chechênia, Daguestão e Ossétia do Norte, enfrentam desafios significativos para preservar suas heranças culturais em meio à crescente exploração de seus recursos naturais. A rica diversidade da área, que inclui mais de 60 grupos étnicos e uma infinidade de idiomas, é tanto uma fonte de força quanto um ponto de tensão, frequentemente explorado por aqueles com interesses geopolíticos. O cenário global atual elevou o Cáucaso a um novo patamar de relevância estratégica. Com os mercados energéticos sendo redefinidos por crises internacionais, a região passou a ser considerada uma alternativa vital para rotas de transporte de petróleo e gás. Os Estados Unidos, por exemplo, têm intensificado seus esforços para estabelecer um maior controle sobre as rotas energéticas que conectam o Mar Cáspio à Europa. Ao mesmo tempo, a Rússia vê o Cáucaso como parte indispensável de sua esfera de influência e está empenhada em manter sua presença militar e econômica na área. Para Moscou, essa região não é apenas uma questão de segurança, mas um símbolo de sua capacidade de resistir às pressões de potências rivais. Enquanto Washington busca ampliar sua influência, Moscou adota uma abordagem multifacetada para garantir seu domínio. Investimentos em infraestrutura, apoio militar às repúblicas locais e políticas voltadas à integração regional têm sido ferramentas essenciais para consolidar sua posição. No entanto, o terreno montanhoso e as diferenças culturais entre as populações locais representam desafios únicos, criando um ambiente onde as tensões políticas e sociais frequentemente se intensifica. A história recente do Cáucaso ilustra como essas rivalidades podem escalar rapidamente. Conflitos como a disputa entre Armênia e Azerbaijão destacam a fragilidade da paz na região e a forma como interesses externos podem inflamar disputas locais. Além disso, a crescente presença de organizações extremistas internacionais agrava ainda mais a situação, criando um cenário em que a estabilidade parece cada vez mais difícil de alcançar. Em um mundo onde a energia se tornou um recurso estratégico fundamental, a luta pelo controle das vastas reservas de petróleo e gás do Cáucaso é um reflexo das batalhas geopolíticas mais amplas. No entanto, o impacto dessas disputas vai muito além da geografia do Cáucaso. As decisões tomadas por potências globais em relação à região têm repercussões que ecoam em todo o mundo, moldando mercados, alianças e estratégias de segurança. Especialistas alertam que a interferência externa na região não só alimenta conflitos, mas também ameaça desestabilizar outras áreas, ampliando os riscos de confrontos globais. O Cáucaso, com sua importância estratégica e seus desafios únicos, tornou-se um microcosmo das tensões globais, refletindo as complexidades de um mundo cada vez mais interconectado e competitivo. Nesse intrincado jogo de poder, os verdadeiros perdedores continuam sendo as comunidades locais, que enfrentam as consequências de decisões tomadas por atores distantes. Entre estratégias militares, interesses econômicos e rivalidades culturais, o Cáucaso Norte permanece como um lembrete de que, em tempos de intensa polarização global, a busca por estabilidade e paz muitas vezes é eclipsada por ambições que ultrapassam fronteiras. O futuro dessa região dependerá de como essas dinâmicas serão gerenciadas e de até que ponto as potências globais estarão dispostas a priorizar a cooperação em vez do confronto.
Além dos desafios políticos evidentes, o Cáucaso Norte enfrenta barreiras naturais que complicam ainda mais sua estabilidade. Suas montanhas imponentes, que já foram vistas como uma fortaleza contra invasões externas, agora dificultam a construção de infraestrutura moderna, limitando o desenvolvimento econômico e social da região. Essa geografia acidentada, combinada com uma complexa fragmentação étnica e linguística, torna o território um terreno fértil para manipulações externas. Grupos com interesses específicos frequentemente utilizam essas divisões para fomentar tensões internas, alimentando rivalidades que, por vezes, têm raízes em conflitos históricos. Um exemplo claro dessa instabilidade são os conflitos recorrentes entre Armênia e Azerbaijão, que colocam em evidência a fragilidade das fronteiras e a dificuldade de manter a paz em uma região tão diversa. Essa disputa, centrada em questões territoriais e identitárias, é frequentemente exacerbada por interferências de potências estrangeiras, que buscam moldar o equilíbrio de poder em favor de seus próprios interesses geopolíticos. Isso transforma o Cáucaso em uma espécie de tabuleiro de xadrez, onde movimentos estratégicos globais têm consequências diretas para as comunidades locais. No coração dessas disputas está a abundância de recursos naturais da região, incluindo bilhões de barris de petróleo e trilhões de metros cúbicos de gás natural. Esses ativos energéticos são altamente cobiçados por mercados europeus e asiáticos, que dependem cada vez mais de fontes alternativas para atender às suas demandas crescentes. O Cáucaso, portanto, não é apenas um território estratégico, mas também um trampolim para rotas comerciais que conectam continentes. Essa posição única intensifica os esforços de potências globais para estabelecer sua influência, resultando em uma luta constante pelo controle desses recursos valiosos. Enquanto isso, as populações locais, muitas vezes marginalizadas nas negociações internacionais, enfrentam o peso das decisões geopolíticas que ignoram suas necessidades. Infraestruturas precárias, oportunidades econômicas limitadas e tensões culturais persistentes são desafios diários para os habitantes da região. Embora muitos aspirem a um futuro mais estável e próspero, as rivalidades globais frequentemente bloqueiam qualquer progresso significativo, mantendo a região em um estado de incerteza constante. Historicamente, o Cáucaso foi palco de intervenções externas que, longe de resolver os problemas da região, perpetuaram ciclos de violência e instabilidade. A competição por influência e recursos raramente resulta em soluções duradouras, gerando, em vez disso, um ambiente de desordem que afeta tanto as dinâmicas locais quanto globais. Especialistas alertam que as tensões atuais atingiram um ponto crítico, com o Cáucaso figurando como um possível epicentro para conflitos maiores. Caso um confronto direto entre potências rivais, como Estados Unidos e Rússia, se concretize, as repercussões seriam potencialmente devastadoras não apenas para a região, mas para a estabilidade mundial. Nesse mundo polarizado, o Cáucaso Norte é um reflexo das tensões entre interesses regionais e globais. Ele simboliza como as decisões tomadas por líderes a milhares de quilômetros de distância podem impactar diretamente a vida de comunidades locais, muitas vezes sem considerar suas realidades e aspirações. Enquanto os líderes globais movem suas peças nesse intrincado jogo de poder, a questão que permanece é: até onde essas disputas podem ser resolvidas sem sacrificar o equilíbrio já frágil que mantém a paz? O futuro da região dependerá de como essas tensões serão gerenciadas e se o diálogo e a cooperação poderão, finalmente, substituir o conflito e a divisão. A busca por estabilidade no Cáucaso é, acima de tudo, um lembrete de que, em um mundo interconectado, as soluções devem transcender os interesses individuais para atender ao bem maior. O vídeo termina por aqui. Se você gostou do conteúdo e deseja apoiar o canal, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever. Nos vemos na próxima.